A graça e a paz de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos. Eu sei que já foi resolvido, mas eu não vi ainda ninguém ler. E eu tenho pessoas que me seguem, que não seguem outros, que possam ter falado sobre esse tema. Então, mesmo que alguém tenha falado, mas eu não vi, né? Ninguém falar sobre isso. Eu vou ler um pouco do documento aqui, ó. Eu acho que já resolveu, né? Já está até um pouquinho atrasado, mas é porque ainda parece que ainda tem gente ainda com esse assunto aqui, que é a nota doutrinal sobre os títulos marianos, né? Mãe do povo fiel, não corredentora. Eu sei lá por quê. Aqui é só a notícia, né? Estou aqui no Vatican News, site da Igreja Católica. Eu não sei por que isso teve repercussão assim de alguma polêmica. Sinceramente, eu não entendi. Eu não entendi qual foi o motivo, né? Não vi nada além do normal e achei perfeito isso aqui, maravilhoso. Isso aqui, a Igreja Católica mostrando que ela sempre acerta, né? Eu não sei por quê. Isso gerou alguma repercussão. Católico reclamando sobre isso aqui, eu só vi uma moça, uma jovenzinha, né? É, eu acho que ainda é iniciante, assim como eu, na fé católica, e aí, sei lá. Mas, vamos lá, né? A gente vai aqui, ó, pro site do Vaticano, já deixei aberto aqui, ó. E aqui tem o documento completo, a nota completa. Tem aqui, ó, o índice. E o pessoal é muito de ir por textos isolados, por títulos, né? Ver um, ali um título ali de um noticiário, né? Como alguns falaram aí, que a Igreja Católica falou que só Jesus salva, Maria não, algo assim, né? Sendo que não foi falado isso, ainda que seja uma verdade, né? Mas o documento não trata exatamente dessa forma. Então eu tenho aqui, ó, o documento original, qualquer um pode buscar aí no site do Vaticano, né? E aqui está assim, eu não sei latim, né? Então vou ler da forma que eu vou tentar imitar a forma que se lê latim, mas eu não sei. Descatério para a doutrina da fé, Mater Populi Fidelis. Nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação. É interessante ver os protestantes comemorando ou perturbados com isso, né? Comemorando como se fosse um erro. É engraçado ver gente falando que o Papa começou a ler a Bíblia. Meu Deus do céu, Jesus do céu, esse pessoal é engraçado. Então tá aqui o índice, né? O Papa começou a ler a Bíblia. Meu Deus, eu dou risada, mas também já fui muito ignorante. Então, enfim, né, gente? Aqui, mãe do povo fiel, é o amor detém-se, contempla o mistério da silêncio. Então, se tiver algum protestante me assistindo, eu acho ótimo para você ver como a igreja ela tem um cuidado em relação à pessoa de Jesus Cristo, sobre a relação da Virgem Maria com a igreja, sobre o papel da Virgem Maria, e deixando claro, porque isso aqui é justamente para deixar claro que ninguém, nem mesmo a Virgem Maria, obviamente, claramente para nós, né? Para os protestantes não, mas para nós muito claramente, ela não está em pé de igualdade com o Senhor Jesus Cristo e ela não pode fazer o que Cristo fez por nós e nunca poderá. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único que salva. A graça veio por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e por ele nós chegamos a Deus, né? Então a igreja vai deixar essas questões mais claras. Eu vou ler aqui, ó. Agora eu estou com o celular na mão.
e eu tô com o computador, não sei se eu leio. Eu vou ler pelo computador, gente. Se sair alguma coisa aqui, que aqui tá muito pequena a letra. Se sair aqui não ficar bem enquadrado, vocês me perdoem aí. Depois eu vou deixar no link, o link aí, ó, do site. Vocês podem ver ali, ó. Se vocês quiserem ler melhor, né? Então vocês podem tentar acompanhar aí ouvindo minha voz. Então aqui na apresentação diz assim. Deixa eu ver se eu leio pelo celular. A presente nota responde a numerosas consultas e propostas que chegaram à Santa Sé nas últimas décadas, de modo especial a este dicastério sobre questões relacionadas com a devoção mariana e, particularmente, sobre alguns títulos marianos. São questões que preocupam os recentes pontífices e que foram repetidamente tratadas nos últimos 30 anos nos diversos âmbitos de estudo do dicastério. Então, assim, esse tema sobre os títulos marianos, Maria como corredentora, né, e outros que serão tratados aqui nesse documento, eles vêm sido considerados pela Igreja, né, julgados se são corretos esses títulos, se é correto se dirigir ou falar da Virgem Maria usando esses títulos, né? Então a Igreja já vem um tempo aí analisando tudo isso. Chegou o momento de dar uma melhor explicação e resolver essa questão. Então eu estava aqui, eu vou ler ali, a partir do são questões que preocupam os recentes pontífices, né? Deixa eu ver aqui. E que foram repetidamente tratadas nos últimos 30 anos, nos diversos âmbitos de estudo do dicastério, como congressos, assembleias ordinárias, etc. Então, é uma coisa que vem preocupando a Igreja, né? Isto permitiu a este dicastério contar com um abundante e rico material que alimenta a presente reflexão. Lembrando que isso aqui não é um dogma, né? E não está mudando nada daquilo que a Igreja sempre creu. Como aqui fala, ó, isto permitiu a este dicastério contar com um abundante e rico material que alimenta a presente reflexão, né? Então, essa nota é para resolver essa questão, não é um dogma, não é mudando o que a Igreja Católica sempre acreditou. O texto, ao mesmo tempo, esclarece em que sentido são aceitáveis ou não alguns títulos e expressões referentes a Maria. Propõe-se aprofundar nos adequados fundamentos da devoção mariana, precisando o lugar de Maria em sua relação com os fiéis. À luz do mistério de Cristo como único mediador e redentor. Né? Os protestantes falam que a Igreja Católica nega isso. Então está aqui o documento oficial da Igreja Católica, documento oficial do Papa, do Magistério, que Cristo é o único mediador e redentor. Isso nunca foi novidade para nós. Isto implica uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. O eixo que atravessa todas estas páginas é a maternidade de Maria em relação aos fiéis, questão que aparece reiteradamente com afirmações que são retomadas muitas vezes, enriquecendo-as e completando-as em modo espiral com novas considerações. A devoção mariana que a maternidade de Maria suscita é apresentada aqui como um tesouro da Igreja. Não se trata de corrigir a piedade do povo fiel de Deus, que encontra em Maria refúgio, fortaleza, ternura e esperança, mas, sobretudo, de a valorizar, a admirar e encorajar,
visto que esta é uma expressão mistagógica e simbólica de uma atitude evangélica de confiança no Senhor, que o mesmo Espírito Santo suscita livremente aos fiéis. Realmente, os pobres encontram a ternura e o amor de Deus no rosto de Maria. Nela vem refletir a mensagem essencial do Evangelho. Então veja que bonito, né? Isso aqui não é para desmerecer a Santa Maria, não é para desfazer a devoção, né? Está deixando clara. Está deixando claro. Aqui ainda fala assim, ó, que não se trata, ó, do início, a devoção mariana, que a maternidade de Maria suscita, é apresentada aqui como um tesouro da igreja. Não se trata de corrigir a piedade do povo fiel de Deus que encontra em Maria refúgio, fortaleza, ternura e esperança, etc. Né? Não é isso. Mas, sobretudo, de a valorizar, admirar e encorajar, visto que esta é uma expressão mistagógica e simbólica de uma atitude evangélica de confiança no Senhor, que o mesmo Espírito Santo suscita livremente nos fiéis. Né? Ao mesmo tempo, existem alguns grupos de reflexão mariana, publicações novas, devoções e, inclusive, solicitações de dogmas marianos que não apresentam as mesmas características da devoção popular. Então, veja, o problema está aqui, ó. Existem alguns grupos de reflexão mariana, algumas publicações e novas devoções, e inclusive fala aqui, ó, solicitações de dogmas. E esses dogmas marianos, essas publicações, tudo isso aqui que foi falado, não apresentam as mesmas características da devoção popular, mas acabam por propor um determinado desenvolvimento dogmático e divulgam-se intensamente através das redes sociais, despertando com frequência dúvidas nos fiéis mais simples. Então essa é a preocupação aqui do magistério em relação aos fiéis, né? Às vezes tratam-se de reinterpretações de expressões utilizadas no passado com diversos significados. Este documento leva em consideração estas propostas para indicar em qual sentido algumas respondem a uma devoção mariana genuína e inspirada no Evangelho, ou em qual sentido outras devem ser evitadas, pois não favorecem uma adequada compreensão da harmonia da mensagem cristã em seu conjunto. Por outro lado, em diversas passagens desta nota, se oferece um amplo desenvolvimento bíblico que ajuda a mostrar como a autêntica devoção mariana não aparece apenas na rica tradição da Igreja, mas já nas Sagradas Escrituras. Esta destacada marca bíblica é aqui acompanhada por textos dos padres e doutores da Igreja e dos últimos pontífices. Olha isso, ó. Deixa eu ver aqui. Vou ler novamente. Ó. Por outro lado, em diversas passagens desta nota se oferece um amplo desenvolvimento bíblico que ajuda a mostrar como a autêntica devoção mariana não aparece apenas na rica tradição da Igreja, mas já nas Sagradas Escrituras. Teve protestante mentindo aí, dizendo que a Igreja, ou que o Papa, Bento ou Francisco, tinha dito que a devoção mariana, né, ela não estava nas Escrituras, né, alguns títulos usados pela Igreja. E aqui está falando que não, a devoção mariana sempre esteve na tradição e nas Sagradas Escrituras. Agora a questão são alguns títulos, e os títulos que serão tratados aqui, e não só os títulos em si, mas a questão é como se é entendido estes títulos. Como se é interpretado pelos leigos estes títulos. Então é isso que a igreja tem um cuidado, para que os títulos usados não venham colocar Maria em um lugar que não pertence a ela. Né? Isso aqui é um chute no protestantismo, né? A igreja tendo o cuidado de não gerar um erro doutrinário, na verdade, um pensamento errôneo da doutrina nos fiéis. E, lógico, né? Isso aqui deixa muito claro como se evita a idolatria, né? Que a igreja aqui está tendo cuidado de mostrar para os fiéis que o lugar que Jesus ocupa, ninguém ocupa.
a Virgem Maria não ocupa, né? Ela tem uma importância muito grande na igreja, mas não ocupa um lugar que pertence somente a Cristo. E nem ela quer ocupar, e nem a igreja quer isso. Esta destacada marca bíblica é aqui acompanhada por textos dos padres e doutores da igreja e dos últimos pontífices. Esta destacada marca bíblica é aqui acompanhada por textos dos padres e doutores da igreja. Deste modo, mais que limitar a nota, busca acompanhar e sustentar o amor a Maria e a confiança na sua materna intercessão. Victor Manuel Cardeal Fernandes, prefeito. Vamos aqui para a introdução, sem preguiça, gente. Vamos ler um pouquinho aqui que vocês vão ver. E há muitos esclarecimentos aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ler aí. Mater Populis Fidelis, a mãe do povo fiel, é contemplada com afeto e admiração pelos cristãos, porque, se a graça nos quer semelhantes a Cristo, Maria é a expressão mais perfeita da sua ação, que transforma a nossa humanidade. Ela é a manifestação feminina de tudo quanto pôde operar a graça de Cristo no ser humano. Diante de tal formosura, movidos pelo amor, muitos fiéis procuram sempre referir-se à mãe com as palavras mais belas e exaltaram o lugar peculiar que ela tem junto a Cristo. Recentemente, deixa eu enquadrar aqui. Recentemente, este dicastério publicou as normas para proceder no discernimento de presumidos fenômenos sobrenaturais. É frequente que, em relação a estes fenômenos, se utilizem determinados títulos e expressões referidas à Virgem Maria. Esses títulos, alguns dos quais já aparecem nos Santos Padres, não são sempre utilizados com precisão. Às vezes, muda-se o seu significado ou são mal interpretados. Então, assim, não é que certos títulos usados pelos pais da igreja, ou pelos padres, né, estavam errados, ou doutores da igreja. Não é isso. A questão é que alguns interpretam errado. Além dos problemas terminológicos, alguns títulos apresentam dificuldades importantes no que se refere ao conteúdo, pois com frequência levam a uma compreensão errada da figura de Maria e que tem sérias repercussões ao nível cristológico, eclesiológico e antropológico. Na interpretação destes títulos aplicados à Virgem Maria, o principal problema é como se compreende a associação de Maria na obra redentora de Cristo, ou seja, qual é o significado dessa singular cooperação de Maria no plano da salvação? O presente documento, sem querer esgotar a reflexão, nem ser exaustivo, busca preservar o equilíbrio necessário que, dentro dos mistérios cristãos, deve ser estabelecido entre a única mediação de Cristo e a cooperação de Maria na obra da salvação. E pretende mostrar também como esta se expressa em diversos títulos marianos. Então nós vamos aqui agora para a cooperação de Maria na obra da salvação. Tradicionalmente, a cooperação de Maria na obra da salvação foi abordada a partir de uma dupla perspectiva: a sua participação na redenção objetiva, realizada por Cristo durante sua vida e particularmente na Páscoa, e a influência que ela tem atualmente sobre os que foram redimidos. Na realidade, estas questões estão interligadas e não podem ser consideradas isoladamente. A participação de Maria na obra salvadora de Cristo está atestada nas Escrituras, que apresentam o acontecimento salvador realizado em Jesus Cristo como uma promessa nos escritos veterotestamentários e como uma realização no Novo Testamento. Assim, Maria é prefigurada em Gênesis 3:15, porque é a mulher que participa da vitória definitiva contra a serpente. Por isso, não chama a atenção que Jesus se dirige a Maria com a denominação de mulher, na cena do Calvário, João 19:26. Em Caná também Jesus a chama de mulher, João 2:4, remetendo a Maria a sua função junto a ele, na hora da cruz. Né? Então, explicando aqui Maria como a mulher que vence a serpente, né? Ali que aparece em Gênesis. Por isso Jesus a chama de mulher, né? Isso aqui já é uma coisa muito bem explicada também.
Ali naquela hora aparece a cooperação de Maria, que novamente pronuncia o sim da anunciação. E nesse momento sagrado, o Evangelho deixa de colocar nos lábios de Jesus a palavra mulher. João 19:26, apresentando-a como mãe. João 19:27. Quando o Evangelho explica que, como resposta ao discípulo que nos representa, a todos a recebeu, utiliza é, eu estou muito. O discípulo que nos representa a todos a recebeu. Utiliza um verbo que no Evangelho assume o sentido de acolher, lambano, na fé. Aí você confere em João 1, 11, 12, 5, 43 e 13 e 20. O mesmo verbo que utiliza o quarto Evangelho para expressar que a luz veio para os seus e eles não o acolheram, João 1, 11, ou seja, os discípulos que ocupava o nosso lugar junto a Maria, acolheu-a como mãe na fé. Somente depois de nos entregar Maria como mãe, Jesus reconhece que tudo se consumara. João 19:28. Esta solene alusão é a consumação impede que o episódio seja interpretado superficialmente. A maternidade de Maria, a nosso respeito, constitui parte da consumação do plano divino que se realiza na Páscoa de Cristo. Em modo semelhante, o Apocalipse representa a mulher, Apocalipse 12:1, como a mãe do Messias. Conferir Apocalipse 12:5 e como a mãe do resto da sua descendência. Então aqui esse parágrafo é só para explicar que Maria nos foi dada como mãe, né? Maria é a mãe da igreja, foi dada como mãe ao apóstolo João, representando a todos nós, e ela é a mãe do resto da descendência de Cristo, né? O Apocalipse 12:5, Apocalipse 12 e versículo 17 vai dar essas explicações, né? A mulher e o dragão, onde aquela mulher representa a Virgem Maria e ela é a mãe da descendência de Cristo, a saber, a igreja. Por isso Maria é a mãe da igreja, né? Por isso nós temos essa devoção, essa comunhão com a Santa Virgem Maria, mãe de Deus e nossa também. Vamos para o 7. Convém recordar que Maria de Nazaré pode ser considerada a testemunha privilegiada dos eventos narrados nos evangelhos, que marcaram a infância de Jesus. Lucas, no prólogo do seu evangelho, adverte a seus leitores, visto que muitos empreenderam compor uma narração dos factos, que entre nós se consumaram como nulo transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Aqui está longe, está um pouco ruim de ler, gente. Perdoa aí os erros, viu? Ele também decidiu escrever, depois de tudo, ter investigado cuidadosamente desde a origem. Entre essas testemunhas oculares, destaca-se Maria, a protagonista direta da concepção, nascimento e infância do Senhor Jesus. Pode dizer-se o mesmo dos relatos da paixão, já que estava junto à cruz de Jesus.